Caminho a Cristo. Ellen G. White. O amor de Deus. A natureza e a revelação nos dão testemunho do amor de Deus. Nosso Pai Celeste é a fonte de vida, sabedoria e felicidade. Contemple as belas e maravilhosas obras da natureza. Observe o modo admirável com que ela se adapta às necessidades do ser humano e de todos os demais seres viventes. O sol e a chuva que alegram e refrigeram a terra. As colinas, os mares, as planícies, tudo nos fala do amor daquele que tudo criou. É Deus quem atende às necessidades diárias de todas as suas criaturas, como o salmista expressa em palavras tão belas. Tudo que vive olha para Ele com esperança, e Ele dá alimento a todos no tempo certo. Ele abre a mão e, com a sua boa vontade, satisfaz a todos os seres vivos. Deus criou o ser humano perfeitamente santo e feliz. A terra era linda ao sair das mãos do Criador e não apresentava qualquer vestígio de decadência ou sombra de maldição. Foi a desobediência à lei de Deus, a lei do amor, que trouxe sofrimento e morte. Contudo, apesar dos sofrimentos provocados pelo pecado, o amor de Deus ainda está presente. Está escrito que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. Os espinhos e as ervas daninhas, as dificuldades que tornam a vida cheia de trabalhos e ansiedade, foram permitidos por Deus para o bem das pessoas. Fazem parte do seu plano como um aprendizado necessário que ajuda a tirar o ser humano da ruína e degradação que o pecado provocou. O mundo, embora caído, não é todo tristeza e miséria. Na própria natureza há mensagens de esperança e conforto. Há flores por sobre as ervas daninhas e os espinhos estão cobertos de rosas. Deus é amor. Está escrito sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota. Os amáveis passarinhos com seus alegres cantos enchem o ar de música. As flores, perfeitas, com seus delicados matizes, perfumam a natureza. As enormes árvores da floresta, com sua exuberante ramagem de um verde muito vivo,
Tudo fala do cuidado paternal de nosso Deus e o seu desejo de tornar os seus filhos felizes. A palavra de Deus revela o seu caráter. Ele mesmo proclamou seu amor infinito e sua misericórdia. Quando Moisés orou: "Rogo-te que me mostres a tua glória", o Senhor respondeu: "Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti." Essa é a sua glória. Ele passou diante de Moisés e proclamou: "Eu sou o Eterno, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade, e minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Cumpro minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado." Ele é Deus que tem compaixão e misericórdia, porque tem prazer em nos mostrar para sempre o seu amor. Deus nos ligou a si por inúmeras provas, no céu e na terra. Pelas obras da natureza, pelos mais profundos e ternos laços terrestres que o coração humano pode imaginar, Ele procurou revelar-se a nós. Essas coisas, no entanto, representam de modo muito imperfeito o seu amor. Apesar de todas essas provas, o inimigo do bem cegou o entendimento dos homens, de maneira que foram levados a olhar a Deus com medo, considerando-o severo e inflexível. Satanás levou as pessoas a imaginar Deus como um ser cujo principal atributo fosse a justiça sem misericórdia, um rigoroso juiz, um credor exigente e cruel. Retratou o Criador como alguém que fica espreitando desconfiado, procurando sempre descobrir os erros e pecados dos homens para castigá-los com seus juízos. Foi para apagar essa negra sombra, revelando ao mundo o infinito amor de Deus, que Jesus veio viver entre os seres humanos. O Filho de Deus veio do céu para revelar o Pai. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quando um dos discípulos fez o pedido: "Senhor, mostre-nos o Pai", Jesus respondeu: "Faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostre-nos o Pai?" Ao descrever sua missão na terra, Jesus disse: "O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar o Evangelho aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo." Essa foi sua missão. Andava fazendo o bem, curando os cativos de Satanás.
Aldeias inteiras não tinham mais sequer uma casa onde houvesse gemidos e lamentações de doentes. Jesus havia passado por ali e curado a todos. Sua missão dava testemunho de que ele havia sido ungido por Deus. Amor, misericórdia e compaixão estavam presentes em cada ato de sua vida. Seu coração estava sempre cheio de ternura e simpatia pelo ser humano. Ele se revestiu da natureza humana para poder atender às necessidades do homem. Os mais pobres e humildes não tinham medo de se aproximar dele. Mesmo as criancinhas se sentiam atraídas para ele. Gostavam de sentar-se no seu colo e ficar olhando para o seu rosto sereno, que demonstrava bondade e amor. Jesus não deixava de falar uma só palavra da verdade, mas sempre a apresentava com muito amor. Em seu convívio com o povo, não magoava quem quer que fosse. Era sempre atencioso e cortês. Nunca se mostrava rude. Jamais pronunciava uma palavra severa sem necessidade. Evitava provocar dores desnecessárias a uma pessoa sensível. Não criticava as fraquezas humanas. Dizia a verdade, mas sempre com amor. Denunciava a hipocrisia, a falta de fé e a injustiça. Suas repreensões, embora fulminantes, eram sempre proferidas com lágrimas e muita tristeza. Chorou sobre Jerusalém, a cidade que amava e que recusava recebê-lo. Ele que era o caminho, a verdade e a vida. Haviam-no rejeitado, o Salvador. Mas ainda assim os olhava com ternura e compaixão. Sua vida foi de abnegação e repleta de cuidado pelos outros. Aos seus olhos todos eram preciosos. Se bem que mantivesse a dignidade divina na maneira de se conduzir, inclinava-se com a mais terna simpatia a cada membro da família de Deus. Via em todos os homens seres caídos, cuja salvação era o principal objetivo de sua missão. Esse é o caráter de Cristo revelado em sua vida. Assim também é o caráter de Deus. É do coração do Pai que brotam as torrentes de compaixão divina para com os filhos dos homens manifestas em Cristo. O terno e compassivo Salvador era Deus em forma de ser humano. Foi para nos salvar que Jesus viveu, sofreu e morreu. Tornou-se um homem de dores para que pudéssemos nos tornar participantes das alegrias eternas. Deus permitiu que seu Filho amado, cheio de graça e de verdade, viesse de um mundo de glória indescritível para outro, corrupto e degenerado pelo pecado, obscurecido pela sombra da morte e da maldição.
permitiu que o Filho deixasse sua amorosa companhia e a adoração dos anjos para sofrer humilhação, injustiça, ódio e morte. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Podemos observá-lo no deserto, no Getsemane, sobre a cruz. O imaculado Filho de Deus tomou sobre si o peso do pecado. Ele, que havia sido um com o Pai, sentiu de perto a terrível separação que o pecado causa entre Deus e o homem. Foi por essa razão que exclamou, cheio de angústia: meu Deus, por que me abandonaste? Foi o peso do pecado, a sensação de quão terrível ele é e a separação que causa entre Deus e o ser humano que quebrantaram o coração do Filho de Deus. Mas esse grande sacrifício não foi feito para despertar no coração do Pai o amor para com o homem, nem para convencer Deus a salvá-lo. Não, jamais. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Pai nos ama não por causa do grande sacrifício, mas em razão do seu amor é que proveu o grande sacrifício. Cristo foi o meio pelo qual ele pôde derramar sobre um mundo caído o seu amor infinito. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sofreu com seu Filho. Na agonia do Getsemane, na morte sobre o Calvário, o amor sem limites pagou o preço de nossa redenção. Jesus disse: o Pai me ama porque dou a minha vida para recebê-lo outra vez. Isto é, meu Pai tanto amou você que mais ainda me ama por dar minha vida para salvar você. Tornando-me seu substituto, entregando minha vida por suas fraquezas e transgressões, sou muito amado pelo meu Pai, porque em razão do meu sacrifício, Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Ninguém, senão o Filho de Deus, poderia efetuar nossa redenção, pois unicamente aquele que havia estado junto com o Pai é que o poderia revelar. Só ele, que conhecia o amor de Deus em toda a sua plenitude, é que podia manifestá-lo. Nada menos do que o infinito sacrifício realizado por Cristo em favor do ser humano caído é que podia demonstrar o amor do Pai pela humanidade perdida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Ele deu o seu Filho não somente para que vivesse entre os homens e tomasse sobre si os pecados deles e morresse em sacrifício por eles. O Filho foi dado por Deus à raça caída. Cristo deveria identificar-se com os interesses e necessidades da humanidade.
Ele, que era Deus, ligou-se aos filhos dos homens por laços que jamais se romperão. Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele é o nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, apresentando nossa forma humana diante do trono do Pai, unido pelos séculos dos séculos à raça que Ele, o Filho do Homem, redimiu. E tudo isso para que o ser humano fosse erguido da ruína e degradação do pecado, pudesse refletir o amor de Deus e participasse da alegria da santidade. O preço pago por nossa redenção, o infinito sacrifício de nosso Pai Celestial em entregar seu Filho para morrer por nós, deveria nos inspirar ideias elevadas daquilo que nos podemos tornar por meio de Cristo. Quando o inspirado apóstolo João contemplou o amor do Pai em toda a sua grandiosidade para com a raça caída, foi tomado por um sentimento de adoração e reverência, e não podendo encontrar uma linguagem apropriada para expressar a grandeza e a ternura desse amor, chamou para ele a atenção do mundo. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus, e somos mesmos seus filhos. Que grande valor é atribuído ao homem! Pela transgressão, os filhos dos homens tornaram-se sujeitos a Satanás. Pela fé no sacrifício de Cristo, os filhos de Adão podem voltar a ser filhos de Deus. Assumindo a natureza humana, Cristo elevou a humanidade. Os homens caídos são colocados na posição em que, por meio da ligação com Cristo, podem, na verdade, tornar-se dignos de serem chamados filhos de Deus. Esse amor é incomparável. Filhos do Rei Celeste, preciosa promessa, tema para mais profunda meditação. O inigualável amor de Deus por um mundo que não o amou. Esse pensamento exerce um poder que domina a alma e torna o entendimento ligado à vontade de Deus. Quanto mais estudamos o caráter divino à luz que vem da cruz, tanto mais veremos a misericórdia, a ternura e o perdão unidos à justiça e equidade. E de modo mais claro veremos as incontáveis provas de um amor que não tem limites. Conheceremos a terna compaixão, que é muito maior do que o amor de mãe por um filho rebelde.